Vai entrar ao vivo. Perguntas que alguém quiser fazer aqui vai poder fazer, né? Ou não? Pode? Então, beleza, gente. É o seguinte. A gente vai entrar, só que vai ter um microfone que, se alguém quiser perguntar, fazer alguma pergunta no momento que o podcast está rolando, pode fazer, tá bom? Que aí os meninos vão levar o microfone até vocês. Vamos lá. O tema que nós vamos tratar hoje deixa eu achar aqui rapidão. Nesse primeiro momento, hormônios ligados à melhora de desempenho esportivo e cuidados que os treinadores devem ter na aplicação dos protocolos de treino para não elevar o nível de riscos e lesões. Pessoal, quando se fala em hormônios e também... Porque hormônios, o objetivo de você fazer, por exemplo, um tratamento hormonal, pensando na alta performance, é você melhorar ao máximo essa alta performance. Só que com isso, temos que saber, está preparado, o corpo está preparado, o que a gente vai fazer? Essa pergunta que eu vou jogar é para vocês três, e vocês podem falar da forma que vocês acharem melhor. O que nós, como profissionais, em geral, podemos fazer, primeiramente, na parte de hormônios, o que nós, como profissional, podemos fazer para que a gente diminua os riscos de efeitos colaterais, quando se está ligado ao hormônio e a pessoa... Porque a gente tem duas coisas. Às vezes a pessoa realmente busca performance, mas ela precisa fazer uma reposição realmente necessária. E quando é para alta performance, essas duas, o que o médico pode fazer? Qual a primeira coisa que ele vai fazer quando a pessoa procura? E aí depois eu quero que você fale, Amorim, também os meninos podem falar sobre a questão das lesões, o que nós, profissionais, podemos fazer para prevenir, tá? Quem começar, Sérgio? Quem quer falar sobre? Oi. Bom, primeiramente, né, assim, são duas questões muito diferentes, né? Quando a gente trata a questão de TRT, né, principalmente no homem, nós sabemos que até uma certa dose ela pode ser feita, né? E existem indicações médicas, né? É algo que hoje o CFM ele bate muito em cima, né, a questão do uso do hormônio, né, para fins aí estéticos. Mas quando o paciente ele procura, né, o médico para fazer uma TRT, nós estamos respaldados para isso. E na TRT, basicamente, a gente só quer que o paciente volte a produzir, né, o que ele produziria naturalmente. E quando se trata de TRT, nem sempre é prescrito hormônio, né? Isso é uma coisa que poucos profissionais acabam fazendo, né? O pessoal já vai direto para a via final, que é o hormônio. Mas como nós estamos hoje aqui para falar da alta performance, né, eu trabalho também com atletas, né, de fisiculturismo, faço preparação de alguns, e o atleta de fisiculturismo ele tem que ter um acompanhamento médico, né? Por quê? Quando você usa doses suprafisiológicas, e na maioria das preparações dos homens nós temos que fazer isso, nós estamos aí expondo o paciente a alguns riscos, e eu falo assim, que o efeito da testosterona, que é o hormônio mais usado, ele tem dois efeitos, anabólico e androgênico. Os efeitos colaterais que o pessoal relata pelo uso recreativo, que são queda de cabelo, espinha, acne, virilização na mulher, na verdade são efeitos androgênicos, eles são ligados à dose. Né? Existe uma certa dose que vai dar o efeito androgênico e aquilo ali vai incomodar a mulher. No homem isso pouco importa. Na verdade, no homem a gente tem que ficar mais ligado na questão cardiológica, questão hepática, questão renal, e por isso se torna muito importante aí o médico, né, estar monitorando essa parte aí do paciente. Quando eu sei quais são os sintomas, quando você percebe, eu sei que eu preciso fazer uma reposição, seja na mulher ou no homem, por exemplo, questão de reposição, eu preciso fazer, quais os sinais que geralmente o corpo, ou você percebe que o corpo dá, provavelmente pode ser uma reposição, e aí você pede exame e tal, quais os sinais, geralmente? Bom, fisiologicamente falando, após os 30 anos de idade, tanto o homem quanto a mulher começa a ter uma queda na produção natural da testosterona, né, principalmente. O homem ele vai perceber isso um pouco mais tarde, e a mulher percebe um pouco mais cedo, por isso que há aquele dito popular, né, que depois dos 30 anos de idade começa a ficar mais difícil emagrecer. Justamente pela testosterona ter uma importância no ganho de massa muscular, e quando ocorre a queda da massa muscular, um dos primeiros sinais, né, é essa questão da pessoa, treino, faço dieta e não consigo evoluir. Um dos outros sintomas, queda de libido, é um dos principais no homem.
né, a falta de disposição, alteração do sono, irritabilidade, alteração do humor, todos esses são sintomas relacionados à questão de queda de testosterona. No homem, eu tenho uma idade um pouquinho mais avançada, ali próximo dos 45 anos, 50 anos, que eu tenho até um distúrbio hoje que tem sido, que é o DAI, né, que é a deficiência androgênica relacionada ao envelhecimento masculino. E isso a gente pode tratar. Na mulher, a gente passa ali no período da menopausa também, que fica muito mais evidente toda essa alteração hormonal. Legal. Alguém tem alguma pergunta em relação a essa parte de hormônio? Alguém quer perguntar antes da gente continuar? Quer fazer? Sim. A gente sempre fala de atleta, alta performance, mas é muito comum pessoas comuns que não são atleta, mas que buscam ter um corpo mais definido, que buscam essa performance, mas que não querem estar em cima do palco. Como é que é a conduta médica quando, às vezes, esses pacientes chegam e querem aquele corpo de atleta? Então, usa o atleta, às vezes, como uma referência para buscar aquela performance. Porém, o atleta, a gente sabe que nenhum esporte de alto rendimento é relacionado à saúde, né? Muito pelo contrário. Então, como é esse trabalho? Porque, muitas vezes, o que eu percebo hoje, muito na sala de musculação? Que hoje em dia o pessoal entra na sala de musculação já buscando algum artifício para ter a performance. Não mais o treino e a dieta para depois vir buscar esse tipo de recurso. Isso ainda é muito comum e como médico, como é que vocês trabalham com isso? Ser atleta não é para quem quer, é para quem pode, né? Tem que partir desse pressuposto, né? E isso envolve questões genéticas, por exemplo, né? Segundo, que a gente, como você disse, a procura pelo corpo, né, de atleta está cada vez mais frequente, né? E aí cabe ao médico essa orientação. A prescrição de hormônios para fins estéticos não é amparada pelo Conselho Federal de Medicina. Então, isso já parte de um ponto ruim para nós médicos, tá? Porém, se o médico não fizer esse cuidado com essa pessoa, ele vai usar do mesmo jeito, né? Isso é disseminado, a compra de hormônios a gente consegue comprar pela internet, né? Então, não é algo que é controlado. Então, cabe ao médico a orientação e o cuidado. É para isso que o médico entra nesse momento. O controle de efeitos colaterais, orientação dos riscos, né? E também a orientação, né, que o hormônio não faz milagre. Não adianta você ir lá, injetar ou tomar hormônio. Você não vai ter o corpo de um atleta se você não treinar, se você não fizer dieta, se você não ter disciplina, né? Acho que esse é o papel do médico. Muito bem colocado, doutor, parabéns, porque realmente tem muitas pessoas que pensam e atribuem o resultado simplesmente ao uso de hormônio. E, na verdade, é que se isso fizesse realmente milagre, a gente teria todas as academias com gente linda, sarada, com os corpos perfeitos, e não é isso que a gente vê, né? Então, eu sempre digo que não existe algo que vai tirar ou minimizar o esforço da pessoa. Então, independente se ela tenha uma condição de ter um bom médico, um bom nutricionista, um bom treinador, né, um bom fisioterapeuta, o esforço de ir treinar, de fazer a dieta, de se esforçar, não é minimizado pelo uso da droga. E até o contrário, né? Quanto mais massa muscular tiver, menos efeito colateral esse usuário vai ter. Então, hoje eu percebo que a gente tem uma missão muito grande, como influenciador, como pessoas que trabalham na área da saúde, de conscientizar muito mais as pessoas. Porque a busca não é mais pelo, eu vou treinar melhor, eu vou me alimentar melhor para desenvolver o meu corpo, para ter mais massa muscular. Pelo menos para mim, não sei se aqui em Sorriso, de repente, é diferente, mas chega muito assim, o que eu tomo? O que eu uso para ter massa muscular, para desenvolver o meu corpo? E a gente sabe que não é bem assim. Então, eu acho que é um papel muito importante, né, de todos os que trabalham na área da saúde, mas principalmente a área da medicina, fisioterapia, educação física, nutricionista, de conscientizar essas pessoas, porque daqui a pouco já teve até uma proibição um pouquinho maior, né? E o que isso é muito ruim? Porque, assim como o doutor falou, se as pessoas não consultam um médico para ter esse acompanhamento, eles vão fazer uso disso sozinhos, ou porque o colega fez, ou porque, às vezes, o coach está passando, alguma coisa nesse sentido. E a única pessoa que pode fazer isso é o médico, através de exames. Porque ninguém vai prescrever, como é que eu vou chegar lá e vou receber, você usa isso, isso e aquilo. A pessoa não está olhando para mim por dentro, não tem um exame ali na mão para saber como é que está o meu sistema, como é que se eu estou apta a usar ou não, se eu preciso ou não, porque a gente vê muito, isso é muito sério, hoje em dia, homens, né, também, mas para nós mulheres isso é muito complicado,
Porque o homem, ele pode usar, o colateral não é visível, mas para nós mulheres, qualquer pequena dose vai ter efeito colateral. Não existe um recurso neurológico que não dê efeito colateral. Vai ter. Agora, sim, fazendo isso, o uso com necessidade, no limite, eu digo assim, né, depois que você já deu tudo de si, já treinou, já se alimentou, já fez isso por muitos anos, aí sim, tentar procurar um acompanhamento para fazer uso, é diferente do que simplesmente começar a usar só para acelerar o processo. Querem fazer mais alguma colocação em relação Bom, a isso? em relação a essa questão, eu mesmo, né, como eu faço acompanhamento, né, de alguns atletas, eu recebo no Instagram, né? Pô, o que fulano está tomando, né? E eu sempre costumo falar aos pacientes que a terapia hormonal ela é a cereja do bolo. Eu nunca vou começar um bolo pela cereja, né? Então, assim, falta muita, né, questão de orientação nutricional, orientação da parte de treino, né? Eu falo da parte de sono, descanso, gerenciamento de estresse. Tudo isso até nós chegarmos. É muito bom, eu vejo os colegas médicos estudando essa parte de hormonioterapia, porque antigamente não tinha isso. Antigamente você ia no médico, você ia falar de hormônio com o médico, até hoje acontece isso ainda, né? Mas o médico demonizava o hormônio, né? E até o próprio fisiculturismo ficou durante um certo tempo também nessa questão. E quando a gente fala de rendimento, né, eu tenho atletas de judô, atletas de jiu-jitsu, que também a gente sabe que quando é a parte de alta performance, né, aí a parte de saúde ela fica um pouco de lado, mas não fica excluída, né? Nós temos que conscientizar e dentro desse conceito também conscientizar a população de uma forma geral. Muito bom. Morim, vamos falar um pouco sobre a parte de prevenção de lesão, de treinamento. Como você já domina bastante essa área, o que pode ser feito e até como nós podemos minimizar o risco das lesões acontecerem em pessoas que treinam de alto nível, ou até mesmo pessoas que iniciam um treino e aí, às vezes, quer explorar mais que o corpo está pronto para ser explorado no momento do treino. Eu acho que cabe muito ao profissional de educação física saber, principalmente, o que ele está fazendo. Porque muitas vezes a questão de lesão vem por culpa do profissional, não por culpa do próprio praticante. Principalmente porque cabe ao profissional ensinar. Eu gosto de falar detalhadamente ao praticante o que ele está fazendo e por que ele não deve fazer determinadas situações. Porém, muitos praticantes não escutam. Certo? Se nós formos falar prevenção de lesão em questão do hormônio, o que a gente mais vê é o seguinte: o cara começa a tomar da noite para o dia, o cara tem 2 meses de treinamento, da noite para o dia ele começa a utilizar, não quer saber de mais nada. Só que, eu até gosto de falar muito isso, o músculo, ele absorve, ele consegue desenvolver muito mais rápido que tendão e ligamento. Então, a força dessa pessoa consegue subir muito mais rápido do que o restante consegue acompanhar. E aí começa pequenas lesões, tendinite, dores articulares, e a pessoa não frena por aí. Porém, eu falo que, vou falar generalizado, a educação física acabou não tem o reconhecimento e o respeito que deveria ter, por culpa do próprio profissional. Ou seja, muitas vezes vamos dizer, um influencer vai lá na internet, faz isso que vai dar certo. Aí vai uma pessoa que já tem uma lesão existente, uma dor articular, e faz porque fulano falou. Aí, piora aquela lesão, para de treinar, nunca mais treina, vai no médico. Eu até gosto muito de falar o seguinte: muitos médicos proíbem as pessoas de ir para dentro da academia porque, igual você falou, não confia no profissional de educação física. Isso existe realmente, mas é por culpa do próprio profissional. Fisioterapeuta tem o mesmo pensamento. Por quê? Saiu, por exemplo, de uma cirurgia, de uma lesão, o fisioterapeuta tratou, excelente, falou, bacana, fiz o seu tratamento, você pode ir para a sala de musculação. Chegou na sala de musculação, o profissional não deu a devida atenção, volta aquele paciente, aquele cliente para dentro da clínica de fisioterapia. Então, é uma área que eu gosto muito de falar, que eu falei que é uma parte que falta muito, não vou citar vontade, mas falta muito, como que eu posso citar a palavra?
preparo do próprio profissional para evitar. Por quê? Você falou, profissional de educação física, ele vem de saúde. Performance é outra coisa, mas o principal é saúde. Como que você vai vender saúde para uma pessoa se você não se importa com uma articulação, com um ligamento? Não tem como. Quando a gente fala de saúde, não é só saúde, saúde física. Pô, o cara tá legal, tá no shape. Isso aí é uma consequência. Mas você pensa, por exemplo, daqui 2, 3 anos, como é que esse cara vai estar? Como é que essa mulher vai estar? Essa mulher chegou com os 2 joelhos bons. Deu 10 meses de treino, ela está reclamando de dor nos 2 joelhos. E aí? O que você faz agora? Então, eu falo que antes da estética, o profissional ele tem que se preocupar com a saúde. Tanto saúde metabólica, saúde mental e saúde articular. Certo? E, novamente, eu friso, o profissional de educação física ele tem que vender a saúde. Indiferente se ele busca, eu quero emagrecer. Tá, legal. Mas eu vi aqui que você tem um desvio postural. Você me relatou que trabalha o dia inteiro em pé, você tem dor no joelho. Aí você vai lá e soca a carga nessa pessoa. Você piora, agrava a lesão dela, já pré-existente, aí essa pessoa para de treinar. Então, nós vendemos saúde. Estética é só consequência. Você falou nessa parte aí, até a questão de avaliação postural. É uma realidade, por exemplo, no estado que eu moro, a falta do conhecimento do profissional de realmente estudar o cliente dele. Porque muitas vezes, assim, os profissionais, nós estamos muito acostumados ao treino em si, e nem é a técnica, é ao treino, qual protocolo que ele vai usar, qual carga, eu vou usar um protocolo, um drop, vou usar, está preocupado no que ele vai, quanto de carga ele vai colocar, mas ele não se preocupa muitas vezes em conhecer primeiramente aquele estudar. Pô, falta mobilidade aqui no ombro, o peitoral está encurtado, e às vezes o cara tem dificuldade de fazer um exercício e ele acha que é porque é iniciante, tudo, mas não faz o quê? Pô, eu já ia até a parte que eu ia para a gente entrar nessa parte, porque hoje está muito essa questão de mobilidade. E a gente falar também, e aí? Realmente a mobilidade, ela é importante ou não? Pô, é novidade? É só, estão inventando? Ou qual que é a importância? Ângela, eu vou jogar para você até em relação a isso. Você já teve uma lesão durante todo esse tempo, ou várias? Como que foi? Como você já trabalha muito mobilidade, acho que seria legal você também falar sobre isso, a importância, e para você também, o que mudou. A gente até vê daquela última competição que você fez para outra, teve muito, o Jonato colocou muito parte de mobilidade, a gente vê que muitas partes melhorou muito até a questão de glúteo e tal. Aí eu queria que você falasse um pouco também sobre isso, acho que você é uma pessoa certa para falar. Bom, respondendo sobre a lesão, eu nunca tive nenhuma lesão no treino em si. Eu tive uma pequena lesão que eu tive que consultar o Dr. Paulo Musi, ele resolveu isso numa aplicação, ele fez nem lembro, como se fosse um enxerto, mas não foi no joelho, foi na lombar, devido a um treino, eu estava com um dia muito corrido, de gravação, então tinha que gravar o treino, tinha que gravar liberação miofascial, tinha que fazer 1001 coisas, e para atender a empresa e tudo mais. A gente tem uma programação muito corrida, às vezes, pensei, é só o atleta, ele vai só treinar, comer, dormir, as coisas não funcionam dessa maneira, né? Então, eu não tive uma lesão treinando, mas eu tive uma lesão pelo excesso de sobrecarga geral do dia. Então, mas isso foi resolvido numa consulta com o Dr. Paulo Musi e nunca mais tive nenhuma lesão. O fato da flexibilidade da mobilidade, ele não é tão recente assim. O que eu percebia desde quando eu dava aula na sala de musculação? Que o aluno ele não quer chegar lá e perder tempo com a flexibilidade, com a mobilidade. Porque para ele aquilo ainda é uma perda de tempo. Ele quer chegar lá, ele está te pagando para fazer uma aula e ele quer treinar. Então, eu digo que a gente acostumou mal os nossos alunos, né? Não sei se hoje ainda é assim, faz muito tempo que eu já não dou mais aula na sala de musculação. Hoje eu prescrevo e eu deixo muito livre, tem que fazer, tem, mas você não consegue obrigar ninguém a fazer. É muito importante, sim, para evitar lesão, para melhorar o próprio desempenho. Então, assim, como é que eu consegui convencer a minha aluna que fazer mobilidade e flexibilidade era bom, quando eu usei isso como algo que ligasse à estética? Porque a gente sabe que a saúde é o mais importante e é o que a gente deveria buscar primeiro. Mas muitas pessoas vão ainda pela estética. Vão procurar um médico para usar hormônio pela estética. Então, vão procurar um personal trainer pela estética. Então, quando eu comecei a introduzir na cabeça delas, eu só trabalho com mulheres, de que se elas fizessem mobilidade, fizessem flexibilidade, ia melhorar o desenvolvimento do glúteo, ia melhorar o desenvolvimento do quadríceps,
Ia melhorar a linha de cintura, ia melhorar a postura. Isso convenceu elas a fazer. Mas o meu objetivo não era somente esse, era melhorar realmente a parte da saúde, né? Então, é de extrema importância. Hoje eu prescrevo para todas as minhas alunas, né, até vou falar amanhã também um pouco disso, né, no nosso curso, e acho muito válido, até, né, o professor trabalha com isso, fica, ele faz um trabalho bem bacana, né, para quem tem condromalácia, quem tem esse tipo de problema. E muitas coisas poderiam ser evitadas se, quando o aluno chegasse na sala de musculação, o professor estivesse mais preparado para receber esse aluno. Mas não é o que a gente vê, né? Tanto que tem muitos, acredito que tenha muitos profissionais aqui hoje na cidade de Sorriso. Amanhã a gente vai descobrir quem é de Sorriso, mas acredito que muitas pessoas nem são de Sorriso que vão estar lá. Até como o professor estava falando, tem uma rivalidade, às vezes, entre um professor e outro. Ao invés de ter o apoio... eu, por exemplo, não trabalho com alunos que tenham algum tipo de doença, né, ou problema de coração, ou problema de joelho, ou terceira idade. Mas, assim, de repente ele trabalha. Então, porque se eu não atendo esse público, eu posso indicar para uma outra pessoa atender, né? A gente tem que ter uma noção básica de tudo, mas eu sou muito a favor de você se especializar em alguma área. Assim como faz a medicina. Vocês estudam tudo lá, 6, 7 anos, não sei, e depois se especializa em cada área. Mas tem um conhecimento geral, mas se torna especialista em uma área, né? Então, eu acho que isso é muito bacana também. E se essa união dos profissionais de educação física fosse melhor, né, não tivesse essa rivalidade, um querendo matar o outro, eu acredito que seria muito melhor para os nossos alunos, porque eu não teria problema nenhum de indicar, e até falei com você hoje, né, me dá o teu contato, quando me procurar alguém para fazer consultoria particular e essa pessoa tiver algum tipo de, né, tiver alguma lesão, algum problema de condromalácia, alguma coisa nesse sentido, eu vou indicar para o outro colega. Então, eu acho que falta muito isso também na nossa área. Na verdade, em toda profissão, quanto mais tiver profissionais bons, capacitados, mais ela vai ser valorizada. Então, de certa forma, o nível aumenta para geral. Dentro da academia, vocês, eu sei, tipo, todo mundo que está aqui treina, tem uma experiência também como pessoas que praticam a musculação, na sala de musculação. Qual que é o principal causador de lesão dentro das academias? Qual que é a principal causa, vocês acham assim, opinião de vocês, qual que é a principal causa dentro das academias? A minha opinião, sobrecarga. Sobrecarga. E em relação ao excesso da sobrecarga, porque a gente vê qual que seria, por exemplo, o que a gente vê, o que acontece mais é essa questão de se preocupar muito com a sobrecarga. Qual que é o mais importante, ou que deveria ser mais importante? A técnica ou a carga? Bom, para mim, a carga ela é muito importante, é a que vai fazer com que você, né, gere essa microlesão no teu músculo, só que assim, ela não pode ser superior à técnica. Então, vem a técnica primeiro. Em primeiro lugar, isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, por isso estou 21 anos treinando, nunca tive nenhuma lesão. Então, você treina com a técnica perfeita e você vai progredindo na carga. A progressão de carga, ela é, sim, importante para quem busca, né, desenvolver massa muscular, para quem busca hipertrofia. Só que o que a gente vê, muitas vezes, são pessoas que não têm a mínima de técnica ainda, não conseguem fazer um agachamento correto e quer encher de carga. Às vezes está lá no leg press, não consegue ter uma amplitude para fazer um leg press e enche de carga. Coloca artifícios para aumentar, por exemplo, a própria amplitude de um stiff, onde vai usar um step, alguma coisa assim, só que não tem uma mobilidade, uma flexibilidade nem para fazer isso sem o step. E muito por conta de quê? Porque olham as pessoas nas redes sociais e vê fazendo, foi o que você estava até comentando, né? Hoje, acho que uma dificuldade do profissional de educação física é meio que uma briga que não deveria existir, que é o aluno vem com o treino do blogueiro, da blogueira, e quer trazer, como eu posso fazer isso aqui? Fulana está fazendo assim, ciclana está fazendo desse jeito. Cara, se você tem um profissional que está ali te acompanhando, você já está num nível muito superior às demais pessoas, né? E aí o que a gente precisa conscientizar os nossos alunos também é que a rede social não é tudo verdade. Não é tudo que a gente vê na rede social não é realmente o que é. E isso entra em outros âmbitos, no próprio sentido da comparação. Porque nas redes sociais todo mundo é milionário, mora na mansão,
tem um carrão, tem o corpo lindo, maravilhoso, ninguém tem problema, todo mundo tem um casamento feliz. E a gente sabe que a realidade não é essa, todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. E isso acontece que os nossos alunos trazem isso para a gente, querendo se comparar, né, com essas pessoas. E aí acaba dificultando o trabalho. Verdade. Alguém quer fazer alguma colocação? Estamos chegando no final dessa primeira parte. Alguém quer deixar algum recado? Não? Tranquilo? Não, Morim? Nada? Vai falar? Pode falar. Perguntar alguma coisa para a Ângela também, fique à vontade. Fazer uma pergunta para a Ângela. Ângela, você como profissional de educação física, formada há um bom tempo já, queria a sua opinião, como podemos conscientizar profissionais e principalmente estudantes de educação física que nem 1% dos praticantes de musculação querem alta performance ou querem ser atletas. E isso, os profissionais os treinam como se fossem um. Decorrente a essas atitudes, causa desânimo, causa algumas lesões e até alguns traumas nas pessoas pela cobrança que o profissional queria que treine aquela pessoa como se fosse atleta. E, após tudo isso, a pessoa acaba tendo alguma lesão, algum trauma, alguma decepção com o profissional e procura outro profissional para tratar aquelas lesões pré-existentes que o anterior desenvolveu. E aí entra essa questão que você falou da união. Eu vejo muito dentro de Sorriso o seguinte, porque o fulano era, por exemplo, era seu cliente, não se adaptou à sua metodologia de trabalho, veio para mim. Pronto, eu já sou seu inimigo. Isso acontece muito dentro de Sorriso, certo? E qual que é a sua opinião, como que nós podemos conscientizar os professores, os estudantes, que tem que entender individualmente cada pessoa? Por exemplo, se eu pegar um senhor de 58 anos, se a sua metodologia é treinar alta performance, como que você vai passar alta performance para um senhor de 58 anos? Como que você vai passar alta performance com uma pessoa que tem 2 hérnias de disco e começou a treinar agora? Não tem como. Então, como que a gente pode conscientizar essas pessoas? Bom, primeiro, eu acho que falta muito interesse de muitos profissionais de se especializar, de estudar, de aprender cada vez mais. Segundo, todo mundo quer mostrar trabalho, né? Quer mostrar resultado para poder divulgar o próprio trabalho. Então, quanto mais resultado tem meu aluno, melhor eu sou. Né? Tem esse entendimento. A custa de quê? A custa de lesão, a custa de não ser o objetivo daquele aluno. Então, é muito difícil, às vezes, para o profissional entender que ele precisa escutar o cliente dele. O que ele quer? Qual é o objetivo dessa pessoa? O meu pai começou a treinar essa semana. Eu estava lá em Santa Catarina, meus pais moram lá, e eu levei meu pai e eu contratei um personal trainer para ele. Eu não contratei o cara mais sarado da academia, o professor mais bombadinho da academia. Eu contratei um profissional que eu pesquisei, que entende, que atende melhor a terceira idade. O meu pai é super jovem, tem 62 anos, 63 anos, só que ele fisicamente ele é muito jovem, mas ele já tem um bíceps rompido. Então, eu sei que se eu levasse ele para um professor que fosse só pensar em colocar carga, em desenvolver massa muscular, ele não ia se adaptar. Então, o que a gente pode fazer como profissional de educação física? Primeiro, saber que não é só performance que existe. Existe um número muito grande de pessoas que vão precisar de profissional da área de educação física especializado em doença cardíaca, em diabético, em obesidade infantil, em obesidade adulta, com vários tipos de patologia. Às vezes, a gente, como profissional da área, foca o quê? Em performance, em performance. Por quê? Porque é o mais comum das pessoas procurar. Mas do jeito que anda hoje, né, a sociedade e tudo mais, eu acredito que os profissionais que se especializar em atender esse tipo de pessoas vai ter um destaque muito maior. E outra, não vai ter concorrência. Porque a concorrência hoje é para quem? É para quem quer performance. Porque a maioria dos profissionais estão ali por conta, né, da performance, do corpo mais estético. Só que eu, como profissional, não fui procurar um profissional desse para atender meu pai. Então, eu acredito que falta muito ainda nós, os profissionais, se especializar também em outras áreas e não focar só na estética. Na verdade, eu penso, é isso que você falou mesmo, Ângela. Na verdade, o profissional ele deveria saber a primeira coisa que a gente falou, estudo. Estudar o cara, você vai fazer uma avaliação, você vai
saber, pô, o cara é um idoso. Aí você fez a avaliação dele para ver, você pratica há muito tempo, não está fazendo um tipo de exercício físico agora, então tem que fazer essa anamnese. Então, eu acho que assim, a gente precisa, mas esse é o ponto, estudar, treinar, para cada vez você estar preparado e não ficar com a cabeça fechada e saber que, pô, é só um estilo de treino, ou alta performance o tempo inteiro, porque, na verdade, você vai buscar a melhor performance dentro do que você consegue com aquele aluno, com aquele seu cliente. Então, ir pensando em quê? Em ele ter o quê? Uma vida saudável, tá bem. Porque eu acho que, assim, ninguém, na verdade, procura uma academia ou buscar fazer exercício físico para ficar pior que está. Então, a ideia é que fique melhor, né? Que durma bem, que não sinta dor todos os dias. Então, eu acho, para a gente finalizar essa questão de lesões, é algo que muitas vezes, não, a maioria das vezes, nós, como profissionais, não se preocupamos muito em analisar, pô, eu tenho que pensar, porque, na verdade, o que você vai fazer aqui é o que vai determinar o amanhã, entendeu? Do seu cliente, do seu aluno. E ainda tem muito o lance da nossa área, né, da educação física, que vem da própria desunião da nossa classe, né? Que a pessoa, cara, se eu não me acho apta a atender um aluno porque ele tem alguma patologia, qual é o problema de eu indicar para uma outra pessoa? Então, por que eu tenho que querer tudo para mim e não vou ser uma boa profissional para aquele aluno? Então, não tem problema nenhum. Só que, ao invés disso, a pessoa prefere falar assim, não, eu não tenho horário, eu não tenho ninguém para te indicar. Né? Que é a história do médico. Um cardiologista não vai atender na área neuro. Então, cada um vai atender na sua especialidade, né? E eu acho que isso falta muito, muito isso na nossa área, principalmente por conta da desunião dos profissionais. Fechou? Mais uma coisa? Fechou? Eu vou pedir agora, a Ângela continua aqui, vocês três, obrigado pela participação, gratidão. Uma salva de palmas para eles. Isso. Vamos convidar agora para o segundo momento, Dr. Eduardo Moreira, atleta sócio proprietária do CT Iron Horse, Suelen Donato, e personal Dudu Carrasco. Salva de palmas para eles, gente. Nós vamos continuar falando um pouco sobre hormônios, mas agora a gente vai focar um pouco na parte de emagrecimentos. E vamos falar também sobre suplementação e treino para mulheres. O Mundo Fitness estamos ouvindo o tempo todo sobre formas milagrosas de suplementos, treinos, hormônios, mas levando para o lado profissional, minha pergunta vai ser direcionada para o Dr. Eduardo. Mas todos podem expor sua opinião. Qual é a melhor terapia hormonal para mulheres no tratamento da obesidade? Oi. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Pablo, Ângela, Suelen, Duduzão. Então, cara, como a parte metabólica depende muito da parte hormonal, se você precisa ter um metabolismo mais, assim, um gasto energético mais acentuado para que o peso desça, com certeza a parte hormonal é fundamental nisso. Principalmente o hormônio da sobrevivência, que é a testosterona. Então, assim, não adianta, é bem comum no consultório, o paciente chega e fala, pô, eu estou comendo o mesmo tanto que eu comia antes, mas fazendo as mesmas coisas que eu fazia, mas meu peso não desce. E aí você olha, tem um déficit de testosterona bem acentuado. E isso faz com que o resultado fique comprometido, né? Mas a parte hormonal é fundamental. E tem vários ergogênicos bacanas para queima de gordura hoje. O GH em si é o melhor lipolítico que existe, que é o hormônio do crescimento. Então, falar de hormônio, falar de emagrecimento sem falar da parte hormonal,
ao meu ponto de vista, eu acho muito complexo, muito difícil de você ter um bom resultado sem estar andando junto. Quando ligado às mulheres, geralmente, qual tipo de hormônio, por exemplo, você geralmente indica, como que funciona, ou qual que a sua anamnese em relação ao tratamento para mulheres que querem perder peso quando está relacionado à parte da terapia hormonal? Cara, eu sou até muito suspeito porque eu gosto muito da gestrinona, sabe? E ajuda principalmente em casos de endometriose, adenomiose, sabe? Com mulheres que têm um TPM mais acentuado, mulheres que não conseguem ter... mulheres que têm uma predominância estrogênica que faz com que a testosterona livre dela seja baixa. Então, a gestrinona, hoje em dia, eu colocaria ela, assim, praticamente em primeiro lugar, sabe? Posso fazer uma pergunta? Pode. Doutor, a gente sabe que hoje, né, a busca pelo emagrecimento, a qualquer custo, às vezes, ninguém quer ficar acima do peso, né? E às vezes, para um indivíduo que está com muito sobrepeso, começar a fazer uma dieta, ter uma restrição calórica, comer menos, é muito difícil. E a gente vê muito uso hoje, né, da Saxenda, Victoza. Qual é a tua opinião sobre isso? É válido, não é? Eu vejo muita gente usando, inclusive, para quem não precisa emagrecer, simplesmente para tirar a fome. Então, tudo tem indicação, né? Mas, assim, eu acho muito válido quando o paciente ele chega num estágio, pô, estou extremamente compulsivo, sabe? Eu preciso de ajuda porque eu não estou conseguindo reduzir a minha ingesta de forma alguma. Sinto muita fome, né? Até porque eles são análogos de GLP-1. Eu estava até no congresso semana passada, eles estavam falando de um novo agora, né, que é dual, que inibe 2 vias. Isso é legal, mas tudo isso é só uma enganação para o seu cérebro. Isso pode gerar algum vício, uma dependência? Vício não, porque quando você trata a causa, né, você acaba extinguindo o problema. Se você só usa isso para você comer menos e não trata a compulsão em si, não vai adiantar nada. Parou de usar, vai Parou voltar de usar, tudo. vai voltar tudo. E muitas vezes acontece da pessoa até ganhar mais peso do que tinha antes de começar a fazer o uso. Com certeza, isso é comum. Um efeito rebote, assim, depois do Comum. pós-medicamento. Comum. Não adianta. Eu brinco, né? Falo que peso é igual dinheiro. Peso desceu? Desceu, pode comer. Ah, não, peso subiu? Opa, fecha a boca. Então, não tem como você não cuidar disso. E só a medicação em si não tem estrela solitária, né? Nada faz efeito sozinho. É que ela veio também com o objetivo de ajudar pessoas obesas, né? E aí caiu na graça da estética, né? E hoje eu vejo muita gente fazendo uso, assim, contínuo para tentar se manter magro. Mas a cabeça continua gorda. Aí não adianta, mas realmente hoje o uso, eu acho que mais que 90% das pessoas que usam, compram sem receita médica. E é um medicamento que é fácil de comprar, né? Não tem que ter uma receita, não tem que ter nada. Você vai lá simplesmente e compra. Sim. E dá muito efeito colateral, muita náusea, muita indisposição. Esse é o famoso Ozempic? É o Ozempic. Ah, e aí ele causa uma... Eu posso... Pode falar. Ele causa uma desidratação muito excessiva, né, na pessoa. Eu vejo casos, assim, da flacidez tomar conta, assim, da pessoa que usa. É, porque a pessoa usa isso, aí de repente ela tem uma queda de peso ali, porque ela comia, aí de repente não come mais. Mas será que ela tem uma queda de peso ou ela tem uma perca de água, doutor? Porque tem vezes que nossa, é muita gordura mesmo, sim. Os dois, né? Na verdade, os dois. Não vai... Até a baixa ingesta de água, imagina, o estômago dela está preenchido. Ela não vai conseguir fazer uma alta ingesta de água. A náusea vem... E Vonal anda no bolso. É triste. E tem estudo sobre a longo prazo desse uso? Até
tem, mas assim, tem uma doutora que chama Fernanda Palio, não sei se você conhece ela é do Rio. De nome assim. E ela defende muita tese da metaplasia pancreática, né? Só que eu acho que isso tem que ser um estudo que você tem que... Ainda é muito cedo para falar disso, sabe? Eu não consigo ver dados assim científicos muito expressivos falando que o paciente vai ter isso se ele fizer assim. O dado expressivo é que se ele continuar obeso, ele vai ter mais O problema é que esse tipo de medicamento não trata a cabeça, né? Não trata. E a obesidade, ela vem muito da parte mental. Com certeza, compulsão. É até nessa parte aí que eu ia te perguntar, porque a gente sabe que há uma grande, eu pelo menos assim, todas as pessoas, todos os alunos que eu já tive, obesos, eles têm problema emocional, geralmente ansiedade, e aí é onde acaba descontando essa parte da comida. Tirando a parte hormonal, geralmente quais são as dicas ou quais as orientações que você, ou até mesmo a gente, tipo até o Dudu, ou a Ângela, dicas de como ele conseguir driblar tudo isso, a ansiedade, melhorar, que não seja só hormonal. Tipo assim, quais dicas que geralmente vocês dão, entendeu? Eu costumo falar que meditação ajuda muito. Praticar atividade física, com certeza, vai ajudar muito. Se as pessoas conseguirem ter a noção de que a atividade física, ela transforma a vida, muito menos pessoas com depressão, com problema de ansiedade a gente teria. Então, é por isso que eu falo que o profissional de educação física é uma das profissões mais lindas que tem, porque a gente consegue tratar na raiz, na base, antes de chegar a ser um problema realmente para chegar a ter que ser tratado por um médico. E até eu tenho estudado sobre isso, né? E quando você pega uma pessoa que ela está no sobrepeso, com certeza ela é uma pessoa muito ansiosa. E a maioria das pessoas que sofrem de ansiedade acaba descontando na comida. Então, assim, ocupar um pouco desse tempo, né, fazendo uma atividade, não precisa nem ser, às vezes, da própria musculação, porque a gente sabe que não é todo mundo que gosta de musculação, mas fazer algum tipo de esporte, alguma atividade física, que seja andar de bicicleta na rua, que seja jogar alguma coisa, algo que vá fazer o teu corpo, movimentar o teu corpo, gerar um gasto calórico e procurar ter uma alimentação mais saudável. O problema é que, às vezes, a pessoa vai... Já aconteceu com uma aluna minha, de ir no nutricionista, e aquela pessoa estava com a alimentação toda bagunçada, comia tudo errado, comia poucas vezes no dia, quando comia, ainda comia errado, e, às vezes, o nutricionista ele quer fazer o quê? Radicalizar tudo. Não vai funcionar isso para um atleta, porque atleta, me perdoe a palavra, foda-se. O atleta tem que fazer aquilo que tem que ser feito e pronto, não tem que questionar. A gente não está ali buscando outra coisa a não ser o melhor em cima do palco. Agora, isso não é a mesma coisa para as pessoas comuns. Então, não adianta querer restringir tudo. A pessoa comia açúcar, fritura, refrigerante, não, agora eu vou tirar tudo isso aqui. Não vai ter adesão. E aí entra a frustração. Entrou a frustração, desconta onde? Na comida. Então, talvez tenha que ter uma parte um pouquinho mais até humana e do profissional conseguir se colocar no lugar daquele paciente, né, para tentar fazer com que tentar ajudar ele realmente e não impor alguma coisa. Porque se fosse só para ir lá pegar uma dieta, eu consultava o Google, né, que está cheio de dieta e de treino. Por isso que a gente precisa de profissional. Com certeza, com certeza. Isso aí, o acompanhamento multidisciplinar ajuda muito, cara. E aí, principalmente porque a pessoa que está com um peso mais elevado, ela tem uma baixa estima. Automaticamente, cara, dificilmente uma pessoa que está 30, 40 quilos acima do peso vai falar, nossa, eu estou feliz da vida, vamos para a piscina. Não vai, cara. A pessoa já quer se esconder, né? Quer se esconder. E aí eu acho que falta também nesses profissionais, né, nessa parte interdisciplinar, não sei se alguém aqui é psicólogo, terapeuta, falta muito essa parte, isso ainda não está tão intrínseco para a gente. Então, chega uma pessoa dessa com sobrepeso, né, que tem algum problema psicológico, provavelmente. Às vezes você tem que indicar para um profissional desse. A gente fala, quando fala de alta performance, atleta tem que fazer terapia.
tem que ter acompanhamento psicológico, tem que ter. Mas esse tipo de pessoa, com certeza, tem que ter um acompanhamento psicológico. Porque é muito mais difícil para ela aderir uma dieta, aderir um treino. Aí chega lá, que nem o colega estava falando, chega lá, o professor de educação física quer socar peso, quer que o aluno desenvolva músculo ali a qualquer custo. Aquela pessoa quer sair correndo. Tem pessoas que falam para mim, por exemplo, eu estava no CT no Ironberg, lá em Florianópolis. E aí tinha uma menina lá, fui fazer umas fotos lá para uma empresa, e a menina falou assim para mim, ela tinha emagrecido muito, tinha visto ela, fazia uns 2 anos que eu não via aquela menina, e ela emagreceu muito, ela era bem gordinha, assim, ela deve ter emagrecido uns 30 quilos. E eu falei, nossa, como você emagreceu, você está bem e tal, nanã. E ela assim para mim, estou fazendo dieta assim, não sei o quê, estou correndo, treinando. E ela não tinha ficado muito flácida, apesar de ter perdido esse peso todo, né? Graças à musculação e tal. E aí eu falei assim, tá, mas tu não treina aqui? Porque ela morava pertinho da academia. Ela falou, não, eu não me sinto bem aqui. Ela falou, eu não me sinto bem nesse espaço aqui, porque esse espaço aqui tem muita gente sarada. Ela falou para mim, tem muita gente musculosa. Eu ainda não estou pronta fisicamente para me sentir bem aqui. Então eu não venho aqui, eu vou numa academia mais de gente normal, ela falou. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Então, assim, será que a gente está preparado, como o professor falou ali, para receber esses alunos? Ou a gente vai vai piorar a experiência dele na sala de musculação? Então, até isso, vai acontecer no próximo final de semana um encontro com 30 alunas minhas. Eu fiz um desafio, e quem se saiu melhor no desafio vai ter um encontro lá em São Paulo. Elas são do Brasil inteiro, mas elas vão para São Paulo. E algumas delas relataram assim, eu estou com vergonha de ir, porque eu não tive tanto resultado assim. Elas estavam com vergonha de me encontrar. Então, às vezes, o jeito que a gente se comporta com o nosso aluno, né, até isso inibe ele. Então, tem que tentar trazer, humanizar, conscientizar, porque se você só querer socar peso, performance, esse aluno ele não vai se sentir bem naquele ambiente. Se ele não se sentir bem naquele ambiente, ele não vai frequentar. Perfeito, Ângela, licença, boa noite a todos. Até falando desse detalhe você já citou em liderança, basicamente, e também na parte psicológica. E é um detalhe que eu trabalho muito com os meus alunos, principalmente alunas, né? A gente chega na consultoria, hoje eu tenho muitos alunos de consultoria, graças a Deus, e o personal, ele é um líder. Para você ter sucesso profissional como personal, você tem que ser líder primeiramente. Por quê? Ela não vai procurar um psicólogo. Ela vai procurar quem? O personal. Então, o primeiro contato, você tem que treinar a pessoa. Eu falo que eu sou um bom líder, por isso que eu tenho muitas pessoas comigo, né? Então, chega a mulher lá, eu já passo basicamente o que vai acontecer com ela. Os 2 primeiros meses, geralmente, o peso mantém. Porque ganha massa muscular, perde medida, né? O músculo tem um volume menor. E aí eu falo assim, os 2 primeiros meses, fica tranquila, não se preocupa com a balança, não vai descer. Vai acontecer o quê? Suas medidas, olha a sua roupa e o espelho. É isso que vai acontecer. Então, ela sabe que nesses 2 primeiros meses, ela não está despreocupada com a balança. Porque eu sou o líder dela, né? Então, nós, personagens, temos que ter essa visão de ser líder e passar o que vai acontecer, dar uma previsão. Isso deixa a pessoa mais tranquila e deixa ela mais fiel àquilo que vai acontecer. Chegou, deu 2 meses, ela diminuiu medidas, manteve o mesmo peso, até aumenta às vezes, muitas vezes, porque aumenta muita massa muscular, perde pouca gordura, ok. Depois você fala, agora vai começar a baixar, né? Vamos falar com o nutricionista vai diminuir, fazer um déficit maior, porque você já está acostumado a treinar, e o principal, ela já viu o resultado. O que mais fideliza e dá continuidade no emagrecimento é resultado. É só sobrecarga, treino com carga? Não. Primeira coisa, aprender a executar movimento, aprender a executar progressão de carga, como a Ângela falou. E aí acontece um detalhe que é muito comum e é um erro também do profissional. Radicalizar. Aqui foi falado só de lesão até agora, mas a musculação precisa de progressão de carga. A Ângela não agacha com 10 quilos cada lado, você não agacha com 10 quilos cada lado, eu também não. Então, todos nós que temos uma saúde hoje, um resultado, tivemos uma progressão de carga. Não é sair de 10 para 30, não é sair de 10 para 50. É 10 quilos cada lado? Faz 2 essa semana. Semana que vem, aumenta mais 2. É isso. Então, a musculação tem que ter cuidado, mas tem que ter progressão de carga, porque é necessário. O Dinho treina pra caramba, um exemplo de atleta. Tem saúde, né, dentro do padrão de atleta, articular, tudo, mas o cara treina pesado pra caramba. Então, a gente tem que tentar também saber dosar isso,
Por quê? Já aconteceu até com o Dr. Eduardo, tipo, passa lá por um procedimento bem legal, hormonal para a pessoa, chega lá na academia, não vai ter o treino adequado que seria para um rendimento adequado. O que acontece? Não tem resultado. A pessoa vai culpar o personal? Não, ela vai culpar o médico. Né? Não tem, o resultado não é só de uma pessoa, né? Precisa de uma equipe inteira para fazer Isso que você falou da progressão de carga, e nesse contexto é o que eu também uso muito. Às vezes os alunos pensam assim, que para progredir carga eu tenho que botar uma anilha de 20 quilos cada lado, porque eu não posso colocar 5 quilos em cada lado no agachamento, porque isso não é progressão de carga. Isso é progressão de carga. Se você colocar 1 quilo, é progressão de carga. Então, essa progressão de carga, aos poucos, com certeza, é o que vai gerar resultado, né, mantendo a técnica, com certeza. Mas é muito importante a progressão de carga. A gente entrou já nessa parte de treino, e a nossa ideia nesse momento é falar realmente sobre treino voltado para as mulheres, feminino, e também a parte de hormônios voltado para emagrecimento e para mulheres. Ângela, a gente sabe que você nem sempre teve esse shape, esse corpo que você tem hoje. Quais os pontos mais, eu acredito assim, que hoje, pensando em atleta, você é uma das atletas que tem um quadríceps mais bonito e um glúteo também. Como que foi todo esse processo de construção? Hoje, com toda a experiência que você tem, claro que não é um exercício, e não existe, a gente ouve muito falar assim, o exercício milagroso. E não existe um exercício, o exercício que vai fazer milagre, vai transformar seu glúteo. A gente sabe que não é um único exercício, porque o treino ele não tá girando em torno de um único exercício. Mas durante todo esse processo da sua experiência, para você, quais os melhores exercícios para o desenvolvimento de quadríceps e de glúteo? Antes de falar de exercício, acho que eu não poderia falar de exercício sem falar de paciência. Porque a gente fala de emagrecimento, mas emagrecimento é emagrecer rápido, né? Você fez déficit calórico, você emagrece rápido, sem fazer uso de nada. É só ter a disciplina, a força de vontade e conseguir resistir aos desejos e você vai emagrecer. Quando a gente fala de construção, de ganho de massa muscular, o negócio é outro, a conversa já é outra. Porque ganhar 1 quilo de massa muscular não é fácil. Então, o que eu percebi ao longo, e assim, para quem não conhece, né, a minha história, eu era muito magrinha. Lá com os meus 16, 17 anos, eu pesava 43 quilos, com 1,67 m. Eu não tinha perna, não tinha bunda, não tinha nada. Eu era super magrinha. Então, eu entrei na musculação justamente para desenvolver massa muscular. E se a gente pensar, isso tem 21 anos atrás. Há 21 anos atrás, a gente não tinha o quê? Rede social, não tinha Facebook, não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha nada dessas redes sociais. Então, não tinha o conhecimento como tem hoje, né? Não chegava a informação tão rápido como tem hoje. Então, eu digo assim, eu errei muito para acertar. Mas tudo aquilo que eu errei, eu aprendi. Porque hoje, o que a gente consegue? A gente consegue encurtar esse tempo, né, dos nossos alunos. E, de fato, eu já cheguei a agachar com 160 quilos, fazer série de 10, 12 repetições, com 160 quilos no agachamento livre. Então, eu já treinei com muita carga. Só que, assim, não entrei na academia e comecei a treinar com carga. Fui desenvolvendo aos pouquinhos, ganhando mais resistência, ganhando mais força. E aí, eu lembro que dos 17 até os 30 anos, eu não fiz uso de nenhum recurso ergogênico. E até nessa fase ali, eu comecei a competir com 27. Eu era muito contra, porque eu sou das antigas ainda. Então, nessa época aí, o negócio era comer e treinar. E a gente usava, quem fizesse, para mim, para as pessoas que estavam no meu meio, quando você fazia algum uso de recurso ergogênico, era como se invalidasse o teu esforço. Mas a gente está falando de 20, 15 anos atrás, né? Não estou falando que eu teria essa mesma opinião e atitude hoje, porque a gente não tinha conhecimento como tem hoje. E, com certeza, pensando em quadríceps, se eu fosse escolher um exercício, eu escolheria agachamento. Com certeza. Só que aí, como a gente falou, não é um exercício, né? É uma combinação de exercício, é uma progressão de carga, é o uso de métodos. Então, tem vários quesitos ali, vários pontos que a gente tem que levar em conta
para ter realmente um bom desempenho dentro do treino de musculação. E quando o aluno ele é iniciante, ele vai ter um resultado mais rápido. Agora, quando você vai ficando, você é mais avançado, quanto mais tempo de treino que você tem, mais difícil é de você ganhar massa muscular, né? Mais difícil, às vezes, acaba sendo de perder gordura. Então, a gente tem que aproveitar também esse primeiro momento do nosso aluno, porque é o momento onde ele mais vai ter resultado. Ele está fazendo nada. Aí você começa a colocar ele para treinar e ajusta um pouquinho a dieta. Já vai ter resultado. Então, isso já vai começar a fazer com que o aluno fique mais motivado para ir treinar. E aí, assim, hoje, se eu fosse escolher um exercício para quadríceps e um exercício para glúteo, é lógico que não, né, não dá para escolher um só, mas eu ficaria com elevação pélvica e agachamento. Você mais curte? Oi? É os dois que você... É o que sempre vai ter no meu treino, é o que tem nos treinos das minhas alunas, e acho que agora a elevação pélvica está no momento, assim, né, que a elevação pélvica é bom para tudo, né, até para emagrecer, a elevação pélvica é bom, né? E aí, vou passar para vocês também, para você, tipo, qual que é o melhor treino glúteo, qual que é o melhor exercício para glúteo, você acha? Caramba, treino perna demais, mano. O Dinho que me treina, pô, uma vez a cada 2 anos. Estamos nessa aí. Por que que os homens não gostam tanto de treinar perna? Quer dizer, não todos, né? Não todos. Mas boa parte. O meu é muito sofrido. Qual é o problema dos meninos de treinar perna? É que homem é meio mole, né? Vocês não acham, mulherada? Homem é meio mole, né? É chorão, meu marido, ele, não sei se ele não vai me escutar, né? Meu, para trocar uma lâmpada, ele fica gemendo. Exceto o meu marido. É que Ele ama treinar a perna, então... falta informação muitas vezes para os homens também, né? Quando eles vão começar a treinar, para saber que aquele treino de pernas é o principal. E muitos deles só entram para treinar, vai treinar peito e gostam muito de treinar peito e vai. Mas metabolicamente, hormonal, treino de perna é o mais eficiente. Inclusive para emagrecer, né? É, No emagrecimento. Para homem, geralmente eu já... Gasto calórico muito maior. Exato. Eu já explico tudo isso no início, né? Para a pessoa já saber, ó, você vai começar a gostar de treinar perna por quê? Ele que vai te emagrecer. Então você coloca isso ali. E não é o treino de perna que vai emagrecer ele, com certeza. Mas ele acha que é. E ele acaba gostando disso, né? E aí, consequentemente, ele vai começar a ver resultado, a coxa fica mais quadrada. Aí já era. O cara começa a gostar mais de treinar perna do que propriamente dos superiores. Quer A fazer? liberação de testosterona também é maior no treino de perna, né? GH, Natural. testosterona, tudo, É. né? Alguém quer fazer uma pergunta para a Ângela? Vocês? Acrescentar mais sobre Se eu treino? não souber, eu peço ajuda dos universitários. Eu gostaria de pedir sobre ergogênicos com ela. Se ela teve alguma frustração nessa vasta, longa experiência da vida dela como atleta, se teve algum hormônio que te deu assim muita frustração, às vezes tóxica, né? Nem digo por virilizar ou alguma coisa do tipo. Gostaria de saber. Eu não tive experiência com muitos tipos de hormônio. Então, assim, desde quando eu comecei a usar, lá com meus 30 anos, eu já fiz o uso com acompanhamento. Porque eu sempre tive muito medo. Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa nesse também. quesito. Porém, chega a um nível na alta performance para o atleta que fica quase impossível não fazer uso. Exatamente. Quando você se trata no nível profissional, né, nível Olímpia, você até pode ir, mas você vai competir. Agora, ser competitivo, e para isso tem os campeonatos, né, de atleta natural. Não seria nem justo com a pessoa ir lá subir num palco onde está todo mundo hormonizado sem fazer o uso. Então, assim, mas uma coisa que eu deixo muito claro, que foi o quando começou. Por que eu acho que eu não tive tanto, não me fez tão mal, não deu tanto colateral o uso dos hormônios? Porque eu já tinha muito tempo de treino quando eu comecei a usar. Então, eu já tinha 13 anos de treino, eu já tinha muita massa muscular. Receptores, né? Os receptores já estavam mais preparados. Mas, assim, a primeira coisa que eu usei, 0,5 miligramas de oxandrolona, que eu acho que é o que toda mulher começa a usar. Foi péssimo para mim. Por quê? Muita acne, oleosidade. Então, assim, foi algo que foi ruim para mim. O que é melhor para mim que eu não sinto efeito colateral, ou sinto o mínimo possível, vamos dizer assim, né? Primobolan. Então, agora, sim, quando a gente vai falar, né, de um hormônio desse, a gente sabe que Primobolan é um dos mais caros que tem.
Então, assim, você não vai encontrar uma Primo boa por menos de 700, 800 reais. Né? Então, aí eu vejo muita gente vendendo a 300, a 250. Então, não vai, com certeza, não é Primo que tem lá. E aí é onde entra, quando a gente fala de mulher, se um homem usar isso, beleza, não vai dar nada. Agora, uma mulher usando isso, então a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Precisa muito do acompanhamento médico. Atleta eu faço exame a cada 4, 6 meses no máximo. A bateria que é muitos exames, é 30 e poucos exames toda vez, né, para ver se está tudo bem, se está tudo certo. E com certeza, quando eu não competir mais, não é algo que eu queira continuar fazendo uso. Porque não vejo essa necessidade se você não está buscando alta performance, se você não tem um porquê daquilo, se aquilo não te traz outra coisa. O que você ganha com aquilo? Eu sou um atleta profissional, eu ganho dinheiro com isso. Então, eu tenho um retorno disso, não só financeiro, mas para a minha carreira. Então, muitas das coisas que eu fiz e tenho hoje veio por conta de ser um atleta profissional, né? De ser um atleta profissional de sucesso. Então, tem uma justificativa ainda por trás disso. Mas, às vezes, vai lá uma pessoa comum, a pessoa não quer competir, mas ela quer fazer o uso para minimizar o esforço. Exato. Aí é onde não é válido. E foi perfeita a colocação pelo fato, até no momento influente, né? Que estamos aqui e vai estar no YouTube também, porque muitas pessoas daqui de Sorriso vão assistir esse podcast. E aqui, agora, em 2023, está em muita alta, aqui na nossa cidade, esse uso da Primobolan, por pessoas que são normais e nem querem competir. E utilizam e dá no máximo, já apareceu vários casos para mim nas consultorias, que aí vem as mulheres depois com os colaterais, elas conseguem usar no máximo um mês ou um mês e meio, e já explodem muito colateral, e mulher, a gente sabe que é menos resistente aos colaterais. O homem pode ficar careca, ele continua normal. A mulher não. A mulher, se começou a cair o cabelo, estourou espinha nas costas, ela fica meio assim, saiu na frente, no peito, parou, acabou. Entendeu? E ainda outros colaterais que são irreversíveis, né? Exato. Clitóris, né? Aumento do clitóris, entre Voz, outros. principalmente a voz. A Exato. voz. Então, é muito preocupante isso. Só que a gente tem uma barreira ainda, porque falar disso publicamente é muito complicado. Por quê? Porque o fato de você falar que não deve usar, mas que dá resultado, você já está falando para a pessoa, vai dar resultado é o que eu quero, então eu vou usar. E aí é onde vem a dosagem também. Que as pessoas pensam que quanto mais usa, mais resultado. E não é assim. Na verdade, o mínimo que você usar, você vai ter. Vai te dar um resultado. Falando em doses, o máximo que eu já usei, 0,3. 2 vezes na semana. 0,3, 2 vezes na semana. Esse é o máximo. Outra, não mistura drogas. Não fica usando 3, 4 tipos de droga. Até já abordando também o Dr. Eduardo e já pegando a sua fala, 0,3, 2 vezes semanais. Aqui o relato, basicamente fixo, é 0,5 uma vez por semana, para uma pessoa normal que está começando. Então, para vocês que são da parte... 0,3, 0,5 ml. Para todo mundo entender. Exato. Como? ml. Porque senão Isso. pensa que é miligrama, porque existe também o acetato, né? Uhum. Que é a via oral. Ah, então, aí eles confundem muito essa questão, né, da via oral. Falam, pô, beleza, 0,3, mas eu estou tomando 10 miligramas? Pô, estou viajando, né? Mas não. Na verdade, aí vai depender muito da composição, normalmente 200 por ml, então estou usando 60 miligramas por semana, 120, né? Já é uma dose mais acentuada. Acho que dá para a gente investigar também a Suelen, né, que é um atleta daqui de Sorriso, tem muito sucesso, como que é o seu uso e o que te dá mais tranquilidade nessa parte de desempenho. Há muito tempo que eu tenho andado em caminho à liga profissional, então há muito tempo eu tenho feito uso, né, dos hormônios. Nunca abusei, nunca foi segredo também, nem dentro da minha casa, nem para os meus pais, nem para a minha família, porque quando eu decidi isso, eu já sabia que eu teria que ir até o final, porque eu sou assim. Então,
Perguntei para a Ângela sobre frustração, porque já tive. E com a oxandrolona também, que é a nossa queridinha de todo mundo, né? Não vamos ser hipócritas, porque tem tanta gente que quer só passear na academia e toma oxandrolona. E então ela é uma droga muito perigosa, para mim foi. Eu não abusei das doses. Entrei em 15 miligramas, pré-campeonato bem recente, entrei com 20 miligramas e foi só isso que eu fiquei. A Primobolan é muito boa, gosto muito dela, só que é difícil achar uma condição que você realmente confie no produto que vendem, né? Hoje a gente tem contatos, então acaba conseguindo, mas também não quis investir nisso. Me adaptei muito com o Masteron, gostei, usei em alguns campeonatos. Eu tive uma troca entre 2 preparadores muito bons, né? Que um deles foi o Júlio Balestrin, muito cauteloso. Ele não mistura droga. Eu achei o protocolo dele super viável, bem sensibilizado. Ele me tirou, na verdade, de um protocolo absurdo que eu achava que era de boa e não era. Então, assim, fiz um uso de clenbuterol, odeio clenbuterol. E não recomendo para ninguém, nem para quem vai competir, para quem não vai competir, menos ainda. É uma bomba relógio para o seu coração, começando já aí, sem contar que muitas doses são erradas, bem erradas, e eu caí nesse vacilo entre um período da minha vida. Sempre fui uma pessoa ansiosa, então isso é coisas que prejudicam ainda mais, né? Então, eu tive uma caminhada bem experiente nessa vida, até o momento, e, de um tempo para cá, eu tenho freado muito essa situação. Sempre usei doses, como a Ângela disse, 0,3, e, ainda assim, eu achei, sem misturar, ainda assim, eu achei que foi legal e não me deu muito colateral, mas um outro colateral sempre tem, não adianta, não existe almoço de graça. Quantos anos você tem, Sueli? Desculpa. Eu vou fazer 30 anos esse ano. E eu tenho 2 anos, tipo assim, num nível mais competitivo, digamos, né? Entre ali as top 2, 3, entre até as 5, de campeonatos grandes, né? E você treina em quantos busca. anos? Eu treino corretamente e com dieta, tudo certinho, há 7 anos. E mais corretamente, eu me disponho, sempre me disponibilizei dizendo que o mais difícil na minha carreira não era a dieta, não era os hormônios, não era o psicológico, era o treino. Então, eu sempre fui uma pessoa que me cobrei muito e o treino era o meu maior desafio. E tem 2 anos para cá que eu acho que eu digo assim, que eu me sinto orgulhosa de mim e falo que o treino eu domino mais agora. Eu tenho mais domínio sobre o meu treino. Não ele que me domina, eu que domino ele. Então, isso é muita terapia, isso foi a minha mente que foi tendo que se desenvolver muito nesse processo, e mais me deixar levar pelo treino e conduzir ele do que ele me dominar. Então, a minha dificuldade sempre foi essa. E até, né, eu perguntei até a idade da Sueli, o tempo de treino dela, porque ela já treina 7 anos, 7 anos que treina mais certinho, né, já vai fazer 30, eu tenho 38 anos, já vou fazer 39 anos. E o que acontece? Quando eu acredito, né, doutor, me corrija se eu estiver errado, eu posso contribuir também com... ninguém aqui é dono da verdade, tá, gente? A gente está aqui para aprender um com o outro também, por isso eu estou perguntando, porque eu quero saber, eu tenho curiosidade. Mas é diferente de uma pessoa, quando ela já tem um certo tempo de treino, uma certa maturidade muscular, uma certa idade... porque o que acontece hoje? Muitas meninas com 20 anos, 22, 25 anos, já querem fazer uso de recurso ergogênico. Às vezes, nem tempo de treino tem, nem desenvolveu massa muscular ainda com aquilo que o corpo dela está ofertando para ela. Né? Eu queria te pedir tua opinião em relação a isso também. E se você acha, para mim, tudo que eu uso via oral, eu sinto mais efeito colateral do que o que eu uso intramuscular. Com certeza. Oi. O que falta hoje, né, na
primeiramente, você perguntou, falta constância. Constância, disciplina, tudo é construído, né, com uma disciplina extremamente rigorosa. E quando o cara tem, hoje o Pablo estava dando um exemplo aqui da empresa dele. Quantos dias você teve que trabalhar para você chegar até aqui? É a mesma coisa. Quanto tempo a Ângela teve que abdicar de outras coisas da vida dela para chegar onde ela chegou? Quanto tempo a Sueli, o Dudu, todo mundo. Então, assim, essa questão de querer encurtar o caminho, isso é muito mais, assim, hoje isso é muito mais disseminado, né? E todo mundo quer dar um jeitinho para, não, quero chegar bem agora no final do ano, vou fazer assim, assim, assim. Não, quero fazer... Então, e a questão do efeito colateral, olha, eu particularmente nunca vi nenhum estudo sobre isso, tá? Mas na vivência, no feeling do dia a dia do consultório, com certeza, o medicamento oral, ele dá mais efeito colateral, tá? Alguns falam da metabolização hepática mais acentuada, né? Mas, assim, a questão da virilização em si, né, ela é muito mais evidente na via oral, mas muito. E aí, doutor, também tem o lance, assim, né, que nem eu falei, para mim, a Primo é o que deu menos efeito colateral, mas isso não é uma regra. Então, cada pessoa, e quando a gente fala de mulher, cada pessoa vai se dar melhor com um tipo de droga do que outro. Por isso que eu falei que a gente tem que ter muito cuidado quando vai falar disso, porque aí daqui a pouco sai o que a Ângela falando que a Primo é boa. Aí está todo mundo usando Primo. Aí chega lá, começa a usar Primo, ferrou todo mundo. Está todo mundo caindo cabelo, cheio de espinha. Né? Mas ela, na dose certa, é difícil a pessoa não gostar, né? É muito difícil. Eu até indaguei a Suelen, e ela até tocou num ponto que eu queria até citar, né, sobre a Ox. Você usou 15, 20 no máximo, próximo à competição. E para mim, que eu trabalho com um público normal, do dia a dia, que não querem competir, até semana que vem é um caso recente, semana passada, um caso recente, a moça chegou com o uso de um primeiro mês de 10 miligramas de oxandrolona e o segundo já com 20 miligramas. E aí, na consultoria, eu só conversando com ela, já fui olhando, né, o ombro, e eu já imaginei, você deve estar na sexta por aí, né, sexta semana. Ela falou, mais ou menos. E já estourada de espinha, né, e com o cabelo mais ralo. Então, até na questão das mulheres, né, o hormônio potencializa tudo. Então, se você tem predisposição à espinha, vai dar espinha. O dela é espinha e queda de cabelo, né, cada um tem seu colateral, né. E aí, utilizando uma dose já alta para uma pessoa que nem pretende competir. Mas quem que passou para ela? Eu não sei, né? Eu não perguntei, mas não foi um médico. E muitas vezes acontece chegar isso para o personal. E o que eu vou fazer? O que eu fiz? Vou falar para vocês. Eu peço para descer a dose. Falo, cara, você não pode tirar agora do nada, não dá para tirar, porque senão você está no céu, você vai para o inferno, né? Não consegue nem acordar de manhã. Mas diminui essa dose, vai para 5 miligramas, vai para 10 ali, 5, tá ótimo, já é muito para você que nem atleta é. Né? E muitas vezes essas pessoas que receberam essa pré-indicação, elas não têm condição de pagar um médico. E aí ferrou. Sobra para quem? Para o personal, muitas vezes, ou para outra pessoa, um nutricionista, entendeu? É que provavelmente essa medicação foi comprada, sabe lá Deus aonde. Então, piorou o caso. Às vezes ela realmente está tomando uma testosterona, que é agressivíssimo para uma mulher, e ela está ferrando tudo ela. E o colateral, tá, que a Ângela acho que não vai negar comigo sobre isso, eu acredito que os colaterais ainda estão por vir. Então, quando uma pessoa usa e ela abusa, às vezes, naquele momento que ela está usando, está tudo bem, está tudo tranquilo. Então, eu já vi, até comigo aconteceu, passa-se meses, às vezes você já suspendeu o uso, e aí sim começa a vir aqueles colaterais avassaladores. A verdade é que não dá para querer resultado a qualquer custo. Tem um preço muito alto para se pagar. E muita gente diz estar disposto a pagar o preço, só que quando a conta chega, não tem dinheiro no caixa. Exatamente assim. Muito bom. Mais alguém quer fazer uma pergunta para a Ângela, para a gente finalizar?
Eu queria pedir um conselho para a Ângela pela, né, a carreira dela foi brilhante, é brilhante, e eu, como ainda não conquistei o meu Procard, mas irei, gostaria de um conselho seu que eu acho que vai ser muito proveitoso para a minha vida e para a minha carreira daqui para frente. Hoje, se eu pudesse falar para os atletas, todo mundo quer se profissionalizar. É o desejo de qualquer atleta, né? Começou a competir, a pessoa quer o Procard dela. Mas eu vou dizer aonde é que eu conquistei a minha carreira, onde é que eu conquistei o que eu tenho hoje, foi no amador. Eu acredito nisso. Na minha época, não era tão fácil ganhar um Procard. Você tinha que ser campeão brasileiro, você tinha que ser campeão sul-americano, você tinha que vencer um campeonato muito relevante para você ter um Procard. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, a categoria Wellness se profissionalizou somente no ano de 2018. Que quando se profissionalizou, eu tinha o meu Procard, porque eu já tinha vencido todos os campeonatos, 5 Arnold, 5 brasileiros, 5 sul-americano, e aí eu ganhei o meu Procard ganhando mais um campeonato. Porque aqueles todos não bastaram, eu disputei mais um campeonato que deu o Procard. Só que, se fosse hoje, e eu tivesse ganho o Procard no meu primeiro ano, no meu segundo ano, eu não teria sido reconhecida como eu fui. Porque quando você ganha o teu Procard, né, você ganha, não, você conquista, porque ninguém ganha nada. Quando você conquista o teu Procard, você vira um atleta profissional. Um atleta profissional, ele vai começar a competir num outro nível, tanto fisicamente quanto de gasto. Então, quando você é um atleta profissional, o teu gasto ele é muito maior. As viagens, os campeonatos, a maioria são internacional, são fora. Se você consegue uma vaga, ganha um campeonato, se você ganha uma vaga para o Olímpia, você tem que pensar que você vai ter que ir para os Estados Unidos, então tem visto, tem hospedagem. É um custo muito alto, além de toda a preparação. Se eu pudesse dar um conselho hoje, eu diria, aproveite cada momento que você está no amador. Porque é no amador que você vai fazer o teu nome. Porque quando você for profissional, a briga lá é muito grande. Então, o que acontece com muito atleta? Ele se torna profissional muito antes de ser reconhecido na própria cidade, no próprio estado, no próprio país. Antes do tempo. Antes do tempo. E aí ele vira um atleta profissional. E aí ele nem compete mais. Esquece, ninguém fala mais o nome daquele atleta. Por quê? Porque ele vai demorar um tempo para madurar, claro, para chegar a ser competitivo, para ganhar algum campeonato e o nome vir em destaque novamente. Hoje é muito difícil acontecer isso. Então, como eu já compito há 10 anos, e trilhei o caminho da categoria Wellness, quando a categoria Wellness começou realmente a ser reconhecida a nível nacional, e fui em todos os campeonatos, então teve anos que eu competi 10 vezes. 10 vezes fora do país. Então, eu levei o nome do Brasil e da categoria Wellness para o mundo inteiro, e fui reconhecida por conta disso. Hoje, pensando em Olímpia, todo mundo quer saber só do Olímpia, do Olímpia, do Olímpia. Mas a verdade é que o Olímpia acontece uma vez por ano. E se o atleta pensa só no Olímpia, hoje eu posso me dar o luxo de pensar em competir só no Olímpia, porque eu já fiz o meu nome, mas eu fiz o meu nome no amador, eu não fiz meu nome no profissional. Então, aproveita cada minuto que você está no amador. Porque você pode pegar, você tem muito tempo para pegar o teu Procard. Então, aproveitar esse momento do amador, e até a gente como profissional, como treinador, todo mundo quer treinar um atleta profissional. Esse é o fato, que todo mundo quer ter um atleta profissional no nome, ali, né, no teu currículo. Só que, gente, o negócio é outro, a brincadeira é outra, o custo é outro. A saúde. A saúde é outra. Então, assim, esse atleta está preparado financeiramente para ser um atleta profissional? Porque o que as pessoas pensam? Vou me tornar um atleta profissional e eu vou ter patrocínio. É aí que as pessoas se enganam. Você vai ter um patrocínio muito mais facilmente se você for um atleta amador. Porque a empresa, para ela te custear dentro do teu país, o custo é muito menor. Agora, pensa, me tornei um atleta profissional, eu quero ter um patrocínio. Ferrou. A empresa vai pegar assim, primeiro, você construiu a tua história aqui? Você é reconhecido aqui? Você traz retorno aqui dentro? Porque o que é? Não existe patrocínio. Ela vai não existe analisar ninguém que a sua te dá jornada. nada. Né? Exatamente. Ela vai olhar para você e vai ver o que a Suelen pode me retornar. O que eu vou ganhar com a Suelen? Nossa, que fantástico ouvir isso dela. Por mais que nosso inconsciente pensa, quando você está no jogo, você quer chegar, você quer game over, entendeu? Você vai fazer o que você precisa fazer para chegar lá. Só que, às vezes, você não está preparado para aquilo. Aliás, eu já vi muita atleta não estar preparada para aquilo e perder a chance de
ter brilhado muito naquele momento. É porque você não pode voltar a ser amador. Exatamente. Agora, ser profissional, você pode ser de novo a qualquer momento. É como se você queimasse cartucho. Queimar cartucho. Na verdade, esquece de viver o processo e viver aqueles momentos. Porque muitas vezes você está tão focado no profissional, e às vezes se decepciona para um campeonato, às vezes, que você deveria não se decepcionar, mas sim curtir cada E momento. tem um Claro. outro lance no profissional que envolve muitas outras coisas. É. É um jogo, como qualquer outro esporte de alto rendimento no nível máximo, né? Então, o psicológico de quem quer ser um atleta profissional de destaque e realmente ser competitivo, a tua cabeça tem que estar 100% boa, porque você vai chegar lá, você vai dar o teu melhor, e isso não é resultado, não é garantia de nada, Nada. porque tem uma política em volta de tudo. Ah, Assim é. como qualquer coisa, no futebol é assim, no próprio UFC é assim. Então, né, principalmente quando a gente está falando de um esporte que é subjetivo. Então, quantos de vocês aqui que já treinaram algum atleta e que, de repente, venceu uma pessoa que não tinha nada a ver? É. Né? Então, assim, no profissional você tem que estar mais preparado ainda para acontecer isso. E você saber que você vai chegar lá, você tem que sair de lá tranquila, porque você deu o teu melhor, você fez tudo aquilo que você se propôs a fazer. Então, como eu trabalho com isso hoje? Eu estou fazendo meu treino 100%? Estou fazendo minha dieta 100%? Estou fazendo meu carro 100%? Estou ensaiando minhas poses 100%? Estou. Estou dando 100% de mim? Estou. Então, até onde é que eu vou? É esse o meu limite. A partir do momento, até subir em cima do palco. Eu subir em cima do palco, é outras pessoas. Não sou mais eu. É uma bancada de arbitragem que, por N fatores, pode não me escolher naquele dia. É. Então, Tem que o estar meu preparado conselho é para isso. aproveita o tempo que você tem no amador. O profissional, ele vai chegar. Qualquer campeonato, qualquer ano, você pode se tornar um atleta profissional. Só que, se você conseguir fazer o teu nome no amador, a chance de você se dar bem no profissional é muito maior. Incrível. Muito obrigada. Imagina, não por isso. Dudu? Para finalizar, né, dá para a gente pegar a sua palavra aí para passar uma visão empreendedora, principalmente para os personagens, né, muitas vezes que não tem essa visão de crescimento profissional, e você que já vem do personal, formado em nutrição também, e tem esse crescimento dessa empresa RNF que vem crescendo cada vez mais aí na região norte e centro-oeste, no Mato Grosso, você podia dar uma palavra de empreendedorismo, né, e gestão para os personagens aí para finalizar. Toda a experiência que eu tenho de vivência, de conhecimento em cada local que eu fui. Hoje eu tenho 2 unidades de franquia, que é o primeiro centro de treinamento inteligente do Brasil. A gente trabalha com clínicas. Primeira coisa, independente se você é personal ou não, coisa principal para você ter sucesso e financeiramente você consiga alcançar ele mais rápido. Pensar que você ter dentro do seu negócio, do seu trabalho, vários produtos. Ter várias opções. Primeira coisa, produto dentro de produto. Produto dentro de produto. Pronto. E aí você dominar esse produto. Porque você pode ter certeza que hoje você ser empresário não é fácil. Você ser um profissional qualificado e conseguir cobrar por isso não é fácil. Então, hoje, se você vai investir numa empresa, hoje a gente tem muitos personagens, vou abrir meu próprio negócio, vou abrir um estúdio e tal. Vou abrir um estúdio para atender meus clientes. Aí, primeira conta que você tem que pensar, eu vou investir lá no mínimo 200 mil para atender meus clientes. A conta fecha? Porque a primeira coisa que você tem que pensar é isso. Eu vou montar um negócio, eu vou ser um profissional, vou montar um estúdio, eu posso ter uma puta de uma estrutura da academia para atender meus clientes ali, continuar fazendo o meu trabalho, que é isso que eu quero. Eu não aconselho ninguém a montar um estúdio, de verdade, ninguém. Todo mundo fala, o que você acha? Eu estou pensando de montar um estúdio e tal. Cara, mas você vai montar para quê? Você vai montar para gastar dinheiro? Você vai conseguir cobrar, tá bom, então você está cobrando hoje 1.000, você vai conseguir cobrar 3 dentro do seu estúdio? Se conseguir, tudo bem, tá válido. E eu sempre quis montar um negócio que ele fosse extraordinário na estrutura e no atendimento. Só que, cara, mas eu vou montar um estúdio? Não.
Falei, não vou montar um estúdio. O que eu fiz? Que é o Centro de Treinamento Inteligente, que é o Reviva. A gente montou uma estrutura de alto nível que ninguém treina sem personal lá dentro. Só que lá a gente tem vários tipos de cadastro e todos os profissionais eles têm a oportunidade de ser capacitados pelos melhores do Brasil. Então, todo mundo que treina dentro do Reviva, ele sabe que o Reviva é cadastrado na RNF e que todos ali têm a oportunidade. Todos os meus profissionais, eles fizeram capacitação com a Ângela, com o Ricardo Panaim, com o Fabrício Pacholoc, com o Paulo Musco, com o Cariani. Então, todos eles têm essa oportunidade. E, pensando em empreender, hoje eu tenho várias empresas que eu estou transformando ela no mesmo segmento do Reviva, na mesma pegada do Reviva. Hoje, o que eu aconselho um personal hoje? Meu conselho principal, claro, você tem que ser foda. Acima de tudo, você tem que ser foda. Não adianta nada você querer sonhar se você não é bom. E não só foda como profissional, mas também pensar fora da casinha e nunca pensar que você tem um concorrente. A partir do momento que você montou um negócio pensando que você tem um concorrente, você já é um fracassado, você já é um perdedor. Porque você não tem que pensar que você tem um concorrente. Você tem que pensar e fazer o melhor naquilo que você dispôs a fazer. Então, esse é o principal. E eu penso assim, vou montar um negócio hoje. Porque por exemplo, o meu negócio, eu como personal, eu penso assim, cara, o cara foi lá, pensando numa estrutura como a nossa, o cara montou uma puta de uma estrutura e ninguém pode treinar sem personal lá. Que valorização que o cara está dando para a profissão. E, no começo, porque tudo que é novo é difícil, mas eu pensando assim, os profissionais não pensaram assim. Por exemplo, se vir um Reviva aqui dentro, o cara montou uma puta de uma estrutura e só pode treinar com personal. Tem alguns personal que não vai, tipo assim, não vou lá não sei o quê. Mas como você não vai? O cara... E a mesma coisa em empresas, que eu vejo assim, empresas, ela tem que valorizar o profissional, tem que valorizar. E muitas vezes não é um valor só financeiro, mas hoje você tem N benefícios que você pode colocar. Hoje, por exemplo, não se compara, por exemplo, uma cidade, por exemplo, onde está o Reviva, que é Rondônia, que é uma cidade igual de vocês, Sorriso. Mas hoje os personal que estão dentro do Reviva, se eles saírem do Reviva, eles não conseguem cobrar o mesmo valor lá fora. Não conseguem. E os clientes não conseguem pagar o mesmo valor que paga para a gente fora. Dentro do Reviva sai mais barato que ele treinar fora. Só que nós criamos uma dinâmica do centro de treinamento com os personal que é muito extraordinário. Porque a gente consegue, todo mundo treinando no mesmo nível. E, de certa forma, todos os personal acabam tendo o mesmo nível, porque ali não tem nenhum querendo ser maior que o outro. Muitas vezes eu estou atendendo, hoje eu não estou mais de personal, mas quando eu atendia, eu estava atendendo, e muitas vezes tinha algum exercício que eu tinha um pouco de dúvida, eu perguntava para o personal nosso que estava do lado. Assim acontece no CT Iron Horse. Então, era isso que eu me propus a trazer para Sorriso, e é isso que eu vou entregar para Sorriso. Os profissionais lá dentro têm um valor agregado. Então, a academia está se instalando recentemente na cidade. Eu espero receber todos, nem que seja por uma visita, inclusive os profissionais da área da educação física, os nossos concorrentes, os nossos parceiros. Eu preciso que a nossa profissão se une e nós consiga, igual a Ângela falou, assim como os médicos, cada um no seu quadrado, dentro da sua especialização, e eu possa um dia indicar uma aluna para você, Dudu, então indicar uma aluna para o Luiz, e isso é a união na profissão. E só tem a crescer e a ganhar os profissionais que se unirem e se desenvolverem nesse aspecto. Porque, afinal, nós estaremos fazendo isso para o aluno, para outra pessoa. Então, isso é o bem maior, servir o outro. Facilitar o aluno, a vida do aluno. Como é bom a gente ir num lugar, pagar pelo aquele lugar e ter um tratamento diferente. Não é seu dinheiro? Quanto vale o seu dinheiro? Por que quando você recebe o dinheiro do outro não vale? Então, você trabalha dobrado mesmo, mas você entrega o melhor, a melhor experiência para aquela pessoa. E não é agradar, é você fazer o seu serviço da melhor forma que você pode fazer.
Então, o CT Iron Horse tem construído professores, ótimos professores, por conta disso. Não é à toa que, quando o Pablo, eu fui no evento do Pablo, eu fiz questão de conhecer o Pablo, porque essa estratégia que ele tem na empresa dele é a estratégia que eu teria na minha empresa. E, graças a Deus, quando o CT Iron Horse não estava nem erguido quando ele começou a conversar comigo. E essa oportunidade surgiu para nós porque a nossa sensibilidade com o próximo é a mesma. E a nossa visão de empresário é a mesma. Então, os meus sócios estão muito contentes com tudo que está acontecendo, porque o CT Iron Horse está sendo muito preparado para isso. E eu quero agradecer pela oportunidade de acontecer esse evento na nossa academia. E poder valorizar ainda mais esse contexto do profissional, aperfeiçoando melhor ele, trazendo esse conhecimento, tendo essa bagagem gigantesca que a Ângela tem na carreira dela como profissional, e poder trazer isso para a nossa cidade é algo que estava, nos meus sonhos e está acontecendo. E eu estou muito feliz por isso, espero receber todos estão convidados para sentir essa experiência na nossa academia. Parabéns. Salva de palmas, gente. Realmente, assim, tudo incrível, de verdade, parabéns. Muito bonito, muito... Obrigada. Você vê que tudo foi feito muito planejado com o maior cuidado possível. E, aproveitando a oportunidade, o principal conselho, além de tudo, que eu quero deixar para vocês é o seguinte: aqui tem profissionais muito bom, de verdade. Única coisa, não feche as portas para ninguém. Porque cara, sorriso... Quando o Morim falou para mim que nunca tinha vindo uma capacitação em sorriso, eu assustei. Falei, mentira, você está de brincadeira. Porque, assim, onde eu moro, cara, sorriso é o Deus. Lá é o lugar. E, assim, realmente é muito maravilhoso. Mas, tem muitos profissionais bons, só que eu comecei a pesquisar. Todo mundo dos caras bons sai para fora. E vocês, por exemplo, a gente não é um desabafo, mas já vou falar, 80% de quem vai participar do curso amanhã não é de sorriso. 80% dos profissionais não é de sorriso. Então, assim, recebendo um curso dentro de casa, não vai gastar, não vai precisar sair. E por que não? Por que não fazer? Bom, essa já é uma boa maneira de peneirar o profissional que vocês querem contratar para vocês, né? É um profissional que está nos eventos, que não está nos eventos. Se eu fosse contratar um personal hoje, foi o que eu fiz quando eu contratei um para o meu pai na semana passada, é saber qual é os cursos que você fez, onde é que você estudou, o que você se atualiza, o que você está fazendo para atender meu pai da maneira que eu quero que você atenda. Então, na hora de contratar esse tipo de profissional, é bom dar uma perguntada. Deixa eu ver os cursos que você fez aí, onde é que você teve? Por onde você passou? Porque aonde a gente vai, aonde a gente está, aquilo que a gente vive, é a nossa experiência de vida. Então, que experiência de vida estão tendo as pessoas que vocês vão contratar para vocês? E não é só na educação física. É o médico, é o nutricionista, é o fisioterapeuta. Eu costumo falar que o educador físico ele tem um poder tão grande quanto o médico. Porque o médico é aquele que a pessoa fala, o médico fala... Muito maior, porque o cara está em contato todos os dias. Mas o médico, ele sempre vai dar aquele medinho no paciente. E o paciente vai falar assim, não, o médico falou, vou ter que ouvir o médico. Mas, na verdade, o educador físico, o personal, vamos dizer, ele conhece a pessoa na íntegra, porque ele está todo dia com a pessoa, uma vez por dia com a pessoa. Nossa, é muito contato. Então, você tem que ler o seu aluno, você tem que caracterizar aquilo que é dificultoso para ele, você tem que se sensibilizar com aquilo e fazer ele evoluir com aquilo. E é isso que a Suelen falou. O médico fala assim, você vai morrer se você não treinar. Você ganhou um aluno pro resto da sua vida. Exatamente. Só que o médico tem que falar que o infeliz vai morrer. Exatamente. Porque senão... Tem que botar não vai. poder.
Botar medo. O médico fala assim, ó, ou você vai treinar e ter uma alimentação saudável, ou você vai morrer, você vai ter um infarto. Aí o cara corre, aí ele quer saber do profissional. E quem é o profissional que atende pessoas com problema de coração? Quem é o profissional aqui de Sorriso que atende? Pois é, a união poderia ter essa força. Então, a gente conhecendo melhor e interagindo melhor um com o outro, estando no ambiente um do outro, sem aquele receio de achar que está invadindo ali, ou, né, seria muito interessante para a nossa profissão. Quem é que perde? Nós mesmos. Ninguém ganha com isso. Porque o cliente, o aluno, um dia ele está comigo, outro dia ele está com o Dudu, outro dia ele está com o Luiz, e é assim que ele é. Ele enjoa, ele perde a motivação, e ele vai para o outro. Amanhã depois ele volta para mim, e a briga é entre nós, não tem necessidade. Eu perdi 1, ganhei 2. Você ganhou 1, ganhou 3. Então, tem para todo mundo, gente. Sorriso está incrível. Sorriso é a maior cidade que se preocupa com a qualidade de vida. Saibam favorecer o bolso de vocês com isso, mas sejam bons com o que vocês fazem. Entregam o melhor, porque qualquer coisa, todo mundo entrega, qualquer um entrega. Aquele dia que você acorda mal, você não está a fim de trabalhar. Você vai lá e entrega qualquer coisa. Até você que é bom, você vai lá e entrega qualquer coisa naquele dia. Por que o aluno não pode ter um dia assim também? Então, é só unir, é só se unir, se ajudar e se contribuir um com o outro. Todo mundo cresce. Eu ia até falar, essa questão que você falou do médico, é muito importante. Eu sempre achei que o profissional de educação física, ele tem um poder muito maior que o médico. Por quê? A pessoa só procura o médico quando ela está mal. A pessoa não está bem, vai procurar o médico, não desmerecendo, obviamente. Mas a questão, uma vez eu fui dar um curso numa faculdade aqui em Sorriso, e eu peguei e falei assim, por que o médico tem uma autoridade tão grande que o profissional de educação física não consegue ter? E eu citei essa questão aí, eu falei assim, cara, se o médico falar, ou você treina ou você morre, no outro dia a pessoa está treinando. Por que o profissional de educação física não tem esse poder? E é um grau que eu falo muito assim, falta de autoridade. Eu concordo com você. Porque dois fatores que eu queria colocar aqui é o seguinte, é muito difícil, aproveitando o que a Suelen falou, por exemplo, dentro da medicina, você vê um médico criticando a forma de trabalho do outro, o médico falando mal do outro, por exemplo, são 2 médicos diferentes. Mas o médico me passou esse medicamento. Ele fala assim, olha, esse medicamento, esse protocolo não funcionou, vamos tentar dessa maneira. Ele não vai criticar o companheiro de trabalho dele, entendeu? Dentro da medicina tem essa ética profissional absurda. Eu admiro muito. Por que a educação física não tem isso? E outra coisa, quando o profissional de educação física ele se coloca capacitado no que ele faz, ele tem autoridade. Não adianta, ele tem autoridade. Ele fala assim, olha, igual o Dudu falou, não, eu faço a pergunta, eu vou te explicar certinho e tal, a pessoa cria uma confiança em cima do profissional. E é exatamente isso que o médico passa para o paciente. A confiança, ele explica detalhadamente, isso, a gente vai fazer isso, e cria aquela credibilidade profissional. E é isso que falta dentro da educação física, para a gente conseguir alavancar um pouco mais e ser mais, vamos dizer, financeiramente reconhecidos. Eu acho que é exatamente isso que você falou, Morim. E o quê? Cultura. Porque tudo é questão de cultura. Então, vocês que é a galera nova, muda, porque às vezes Sorriso vem de uma cultura de crítica, de todo mundo se criticando, não querer estudar, não querer evoluir. Cara, deixa isso para trás, concentra agora em vocês, que são a galera que vai mudar essa cultura. É igual o evento que a gente teve no Acre com o Fabrício Pacholó, que foi o que eu falei para os meninos. Falei, cara, esquece a cultura dessa galera que está daqui para trás. Vocês vão fazer a diferença. Então, vocês têm que mudar isso. Vocês têm que se valorizar, ser unidos, porque quanto mais vocês estiverem unidos, claro que cada um tem seu trabalho, mesmo que todos estudam na mesma faculdade, um vai se destacar mais que o outro, normal. Mas o principal é o quê? Ter união. E nós, da RNF, estamos à disposição de vocês. Pretendemos trazer eventos nossos maiores aqui também. E espero que vocês, esse momento, esse final de semana, hoje, já pedi desculpa aí pelo atraso, já era para a gente ter finalizado, mas o bate-papo tá legal, né? Tá bacana. E amanhã nós vamos dar o nosso 100%, se entregar como nós fazemos
Independentemente, eu sempre, até em Rio Branco aconteceu isso, a gente falou, cara, independente, nós não atingimos a quantidade que a gente esperava, eu falei, nós vamos dar a mesma entrega. Independente se tem 10, se tem 15, se tem 20, a entrega ela vai ser a mesma. Então, vocês podem ter certeza que todo mundo que vai participar amanhã do curso, eu tenho certeza que a Ângela vai dar a mesma entrega, independente se tivesse 3 pessoas, 4 pessoas, 40 ou 50, nós vamos dar a mesma entrega, tá? E estamos à disposição para profissionais, nós estamos agora fazendo toda a parte de assessoria e consultoria profissional também, desde criar e-book, criar workshop para venda, tudo isso a gente está fazendo também, tá? E é isso. Agradecer a todo mundo, agradecer os meninos, todos que nós convidamos para participar do podcast. E vamos finalizar por aqui, né? Senão... Vamos finalizar porque está todo mundo com fome. Daqui a pouco a gente vai ser jantado aqui. Gente, fechou. Obrigado, galera.